Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Edilson Neres. Na videoaula de hoje eu vou falar um pouco sobre redações, em especial sobre os principais erros cometidos em redações, ou seja, alguns erros que eu percebo nas redações dos meus alunos e que são bem comprometedores, que podem prejudicá-los aí num futuro exame de Enem ou numa futura apresentação de texto para uma vaga de trabalho ou coisas do tipo. Essa questão da escrita, em especial a dissertativa, argumentativa, é muito exigida nos dias atuais, é uma coisa muito cobrada, tem muita técnica envolvendo essa questão e eu acho interessante a gente falar um pouco sobre esse assunto. Nem preciso falar da importância de um bom texto, de uma boa redação para uma boa classificação no Enem, mas não só no Enem, como também em outros segmentos aí da sociedade e de uma carreira profissional. Algumas pessoas fazem da redação um verdadeiro bicho de sete cabeças. Claro que não é uma coisa tão simples, mas também não é uma coisa tão complexa. É uma coisa que dá para trabalhar e desenvolver com facilidade, desde que você tenha o hábito de ler bastante, escrever e produzir textos. Você vai se familiarizando com a coisa e em questão de tempo você está conseguindo mandar super bem aí nas redações. Eu vou apresentar alguns tópicos envolvendo os principais erros cometidos, em especial os erros que eu presencio como professor nas redações dos meus alunos, e acredito que isso não seja muito diferente com outros professores e outros alunos. Então vamos lá. Vamos começar pela estrutura da redação, né? A gente sabe que o texto argumentativo dissertativo possui uma estrutura, né? E essa estrutura não pode ser ignorada. Essa estrutura basicamente trabalha uma introdução na qual você vai apresentar o tema proposto, ali você apresenta as ideias, faz uma apresentação do assunto envolvendo as questões principais daquele assunto, do que se trata, qual é a consequência daquele assunto na vida da sociedade, na sua vida, na vida das pessoas, como seria o mundo sem aquilo ou com aquilo. Por aí, você só tem que apresentar o assunto na introdução. É simples assim, as pessoas fazem um drama, especialmente para começar a primeira linha da redação. Qual é o tema? O tema não é isso? Apresenta isso aí, o que é isso? O que isso significa para você? O que isso significa para a sociedade? Qual é a importância disso na sua vida ou na vida da sociedade? É só uma apresentação do assunto, você só tem que apresentar o assunto no primeiro parágrafo. E um parágrafo não precisa ser muito grande, é um parágrafo curto e objetivo. Basta isso, um parágrafo curto e objetivo. Após a introdução, o ideal seria pelo menos 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento do assunto. O que acontece no desenvolvimento? Você vai apresentar os principais conflitos. Geralmente uma redação traz um tema conflituoso, então sempre aborda temas que envolvem conflitos. É importante você ter isso em mente. Então o que não vai faltar para você são conflitos envolvendo aquele tema para você trabalhar no desenvolvimento. Você pode ali trabalhar 2 parágrafos, 3, 2 parágrafos bem trabalhados é o suficiente para você mandar bem ali numa redação. Não precisa ficar se prolongando muito parágrafos. Eu, como professor, eu peço aos meus alunos, trabalha um parágrafo só no desenvolvimento aí. Faz um parágrafo bem feito, já está bacana. Mas por aí a média de parágrafos são 2 parágrafos no desenvolvimento, ou até 3. 2 bem trabalhados é o suficiente. Isso é o desenvolvimento da redação. Após a introdução tem o desenvolvimento que trabalha a questão dos conflitos. Os conflitos cotidianos daquele assunto, no dia a dia, quais são as consequências, como ocorrem aqueles conflitos, os exemplos que a gente tem. Aí você vai desenvolvendo e argumentando sobre isso aí. E o último parágrafo da redação, que é o que a gente chama de conclusão, é um parágrafo que não precisa ser muito longo, necessariamente não precisa ser um parágrafo muito grande. Você vai desenvolver argumentos que proponham uma solução, alguma forma de resolver aquele conflito, alguma forma de amenizar, de atenuar, trazendo sugestões ou trazendo opiniões que possam atenuar ou diminuir aqueles conflitos do tema em questão. Então você vai finalizar com isso, de preferência com uma frase sábia que leve as pessoas a refletir sobre aquele problema, sobre aquela questão polêmica, por aí.
Resumindo, a estrutura da redação, ela vai trazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É importante que você faça isso dividido em parágrafos. Um parágrafo para a introdução já é o suficiente. 2 parágrafos para o desenvolvimento. Podem ser 3, desde que não comprometam a sua quantidade de linhas. E um último parágrafo com a sua conclusão. Ok, pessoal? É importante você fazer isso. Quando você faz essa divisão, a pessoa que está analisando sua redação já vai ter a percepção de que você, esse cara conhece de estrutura, ele entende uma estrutura de uma redação. A parte estrutural da redação estará perceptível para a pessoa que vai analisar sua redação. E isso eu conto como uma coisa muito positiva. Você percebe que o aluno entendeu essa questão estrutural do texto. Bom, pessoal, a coesão textual é fundamental em uma redação. Um dos problemas que a gente percebe em relação à questão da coesão é o fato dos alunos criarem frases muito longas, distanciando o sujeito dos verbos. Então é o seguinte, quando você se empolga nas frases e você vai se distanciando do sujeito, a tendência é uma hora você escrever um determinado verbo e não perceber que esse verbo está se referindo a um complemento do seu sujeito e não diretamente ao seu sujeito. Então, muito cuidado com frases longas. Procure manter frases curtas e objetivas, porque frases muito longas vão pedir uma atenção muito grande na questão em relação ao verbo. Você precisa ficar muito atento com a construção dos períodos. Ou seja, quem é sujeito, quem é verbo, quem é complemento de sujeito, quem é aposto, se você usar um aposto. Muita atenção, tomem muito cuidado com frases longas. Todos nós sabemos que as redações, especialmente as do Enem, pedem do candidato uma proposta de intervenção para aquele determinado tema. Então, muito cuidado, pessoal, ao usar palavras que vão generalizando. Quando você fala a maioria, a minoria, todos, sempre. Pense numa coisa, sempre é muito tempo, meu irmão. Cuidado, ou senão nunca é nunca, entendeu? Pare para refletir e pense no peso de uma palavra sempre e de uma palavra nunca. Sempre é muito tempo e nunca também é muito tempo. Pelo lado racional da coisa, quando você coloca todos, você vai falar de pessoas preconceituosas, você inclui todas as pessoas. Olha, muito cuidado. Todos é muita gente, hein? Muita gente. Às vezes você está falando de um tema que você coloca todas as pessoas inseridas naquele contexto, só que você está se esquecendo. Será mesmo que todas as pessoas são? Será que todas as pessoas fazem aquilo? Será que o mundo inteiro realmente faz o que eu estou dizendo aqui? Então, muito cuidado ao generalizar. Em redação não é lugar para você ficar generalizando, cara. Se tem uma opinião particular, você está revoltado com um determinado assunto, legal. Mas na redação não é lugar para isso, cara. Isso aí você faz no seu meio, numa roda de conversa com pessoas que vão ali interagir com você no mesmo assunto, entendeu? Não é nem assunto para você ficar no conflito com as pessoas no dia a dia, muito menos ficar ali na redação querendo expor isso aí. Outra coisa também que eu vejo, as pessoas muito radicais, né? Aquelas que já querem explodir tudo, colocar uma bomba no mundo, vamos destruir esse planeta aqui. Então, pelo amor de Deus, cara, um pouco de maturidade numa redação não faz mal a ninguém. Infelizmente, eu sou obrigado a ler coisas em redações que eu falo, o cara não tá escrevendo isso, velho. Esse cara não deve estar falando sério isso aqui. Ou ele tá de brincadeira comigo, ou esse cara aqui, o caso dele é sério, velho. O caso desse maluco aqui é pra tarja preta. Então, muito cuidado com o que fala, porque, como diz a velha frase, tudo que você disser será usado contra você, com certeza.
dar, comprar, reclamar, sair, viver, perder. Todas essas palavras são escritas com R no infinitivo. Parece ridículo, mas acontece e numa escala inimaginável. Vocês precisam ver quanto as pessoas têm a mania de escrever sem usar o R. O problema é que na fala a gente tem essa mania de comer o R. E esse hábito de não falar o R na fala, ele prejudica muito na escrita. É preciso também na fala ter o hábito de falar o R ao final do verbo. Você fala escrever, sair, ficar. Não precisa forçar a barra. Escrever, sair, ficar. Não precisa forçar a barra. Apenas fale sutilmente e tenha esse hábito de falar, que na escrita com certeza esse R vai aparecer. Tratando dessa questão do R no final dos verbos infinitivos, uma coisa muito comum mesmo, praticada por muitas pessoas, é a questão da confusão entre o uso do verbo vir e vir. Uma boa parcela das pessoas ainda cometem esse erro, não percebendo que vir é uma coisa e vir é outra. Vir é verbo no infinitivo, seu antônimo é ir, ou seja, o contrário de ir é vir e não vim, como muitas pessoas dizem. No uso das locuções verbais, nós sabemos que o verbo principal de uma locução verbal usa uma forma nominal, ou seja, ou vai usar um infinitivo, ou vai usar um gerúndio, ou vai usar um particípio. É impossível você criar uma locução verbal com um verbo conjugado, como muitas pessoas costumam fazer. Então, se você fala posso ajudar, posso fazer, posso sair, posso explicar, não há o menor sentido em você dizer posso vir. Nessas locuções verbais que eu estou mencionando aqui para vocês, todos os outros verbos terminaram com R no final. Esse vir não existe, pessoal. Vamos parar com essa mania de enfiar o verbo vir em tudo que é lugar. Você só vai usar vir para falar de uma ação no passado. Ou seja, é um pretérito perfeito do verbo vir. Somente no passado que você vai utilizá-lo. Por exemplo, olha, eu vim ontem e não tinha ninguém aqui. Eu vim a semana passada. Eu vim no mês passado. Eu vim no ano passado. Apenas nesse caso, quando se estivesse referindo ao pretérito, ou seja, ao passado. Do contrário, na maioria das vezes, o correto é usar o verbo vir. O contrário de ir é vir. Eu quero o meu direito de ir e vir, não de ir e vir, galera. Pelo amor de Deus, apaga o vir da sua memória, apaga. Use vir. Na maioria dos casos, o verbo a ser utilizado é o verbo vir e não vim, ok? Pessoal, para que o vídeo não fique muito pesado, eu vou dar uma pausa e fazer isso em duas partes. Dá um tempo para um café, levanta aí, vai tomar uma água. Depois, com mais calma, assista o outro vídeo, eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado desse aqui. Se gostaram, como sempre, peça aquele joinha aí que não custa nada e me ajuda a divulgar o vídeo para que possa chegar a outras pessoas aí dentro do YouTube. Beleza? Grande abraço para todos, fique com Deus. Até mais.